Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, tranquilas. Hoje eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para testar um novo modelo para passar algumas coisas para vocês. E a inspiração é um canal, eu vou deixar na descrição aí, que é um canal americano, de uma doutora chamada Snipes, que faz um trabalho bem legal de divulgação em relação à psicoeducação. E seguindo o exemplo dela e até tomando os vídeos como inspiração, eu vou traduzir algumas das coisas que ela acaba trazendo e, óbvio, trazendo a minha experiência no meio do caminho também. E esse primeiro vídeo que eu escolhi foi a relação dessas mudanças, dos desafios para implementar mudanças. Se vocês quiserem ver o vídeo original, eu vou deixar o link também aí na descrição do vídeo. E espero conseguir trazer um pouquinho desse conteúdo que é bem interessante e me ajuda a organizar muitas ideias para que possa ser útil para vocês também. Então, a gente vai falar sobre a dificuldade de se mudar, a dificuldade de conseguir realizar questões no meio do caminho importantes e conseguir se dedicar a fazer uma mudança significativa na nossa vida, que faça a gente se sentir melhor com tudo, tanto com a gente quanto com as coisas que estão fora da gente. Então, vamos lá. Então, o básico vão ser como que essas mudanças funcionam e como que elas se organizam dentro da nossa vida e algumas dicas para alcançar elas também. Entender que algumas dicas elas servem porque a gente tem uma série de obstáculos que são muito comuns nos processos de mudança. Portanto, a gente sabendo esses obstáculos, a gente pode conversar sobre eles para quando você encontrar com eles, você já saber mais ou menos onde que eles estão, o quanto que eles podem ser dificultosos, o nome, o endereço, como que as coisas estão funcionando. Então, as mudanças elas vão fazer parte inerente à vida. A gente tem um processo de desenvolvimento contínuo. Apesar de a gente ter a impressão que depois que a gente atinge a idade adulta, a gente tem um grande patamar, isso é uma ilusão de quem está dentro desse, talvez, o maior, né, tamanho de tempo de um período. Então, a gente passa realmente a maior parte da vida, geralmente, na idade adulta. Mas isso não quer dizer que ela é imutável. Isso quer dizer que a gente, muitas vezes, não vai prestar atenção em como ela está organizada por conta dela ser um blocão. Então fica claro as relações, ficam muito claras as relações de mudança na infância, que você tem uma aquisição do andar, depois do falar, depois do entendimento das emoções, da complexificação desse falar e como que essas coisas vão se dando em adquirir novos comportamentos e novas habilidades ao longo desse desenvolvimento infantil. Na adolescência, a gente tem mudanças significativas também, de interesses, de ligações, conexões com o mundo, de identidade, pertencimento, tem um grande desenvolvimento das questões de sexualidade, então as mudanças ficam muito claras. E muitas vezes quando a gente chega na idade adulta, as coisas parecem que estão mais estacionadas. E não, a mudança ela é constante, ela é contínua. A maior parte das pessoas, elas vivem mudanças até os seus últimos dias de vida, possibilitando que elas também tenham que desenvolver flexibilidade para lidar com essas mudanças. Então, as mudanças vão além ali de um planejamento e uma definição de objetivos. Elas também envolvem todas as relações sentimentais que estão com a gente no nosso contexto, para que essas coisas se coloquem e tenham uma validade, tenham uma continuidade. Então é importante a gente conversar um pouquinho sobre esses aspectos. Então, analisar também o impacto dessas mudanças. Então, vão ter impactos de vários universos. Você vai ter mudanças que geram impacto no seu físico, na sua relação de afetividade, das emoções, nas relações cognitivas, nas relações do ambiente e nas relações também que são relacionais, contextuais. Então, todos esses impactos das mudanças são importantes de serem analisados. O que que você ganha com essas mudanças? O que que você perde com essas mudanças? O que que fica mais difícil para poder implementar essa mudança? Quais são as necessidades? Quais são os possíveis aliados? Quais são as dificuldades internas que você já conhece e que você sabe que vão oferecer resistência? Quais são as coisas que você talvez imagine que possam oferecer resistência, mas você não conhece muito bem, porque talvez essa mudança gere um lugar novo para você. Então, se a gente está falando, sei lá, de uma mudança de trabalho, talvez você tenha ouvido coisas sobre o mundo corporativo que você está entrando, e isso faça diferença no como você está se sentindo frente a essa nova trabalho. Então, saber organizar essas coisas, e muitas vezes dentro da nossa cabeça é difícil de organizar, porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, usar um papel e caneta como uma moda antiga talvez possa ajudar a organizar como esses pensamentos se colocam, os medos, as inseguranças, os medos reais e necessários e os medos que são pessoais e talvez possam ser reanalisados se vão ser realmente úteis e funcionais naquele contexto.
Então tem muitos pontos sobre mudanças para a gente conversar, e sobre os impactos e sobre como essas coisas se colocam. Analise os impactos. Então senta lá com papel e caneta e coloca as mudanças que estão por vir. O que que você acha que vai mudar daqui até o final do ano, que você já pode prever e pode, de alguma maneira, entender e se ajudar? A gente tem também uma relação de mudanças causarem crises e crises causarem mudanças. Então a gente tem uma relação de crise sempre que o nosso corpo, o nosso psiquismo, ele enfrenta um contexto, uma situação, uma decisão, uma tomada de decisão que tem alguma importância para a gente. Ou vai aproximar a gente de algo que a gente deseja e algo que é positivo, ou geralmente vai afastar a gente de uma relação que pode ser negativa e pode ser complicada. Então a gente tem esses dois lugares muito fortes, um lugar de puxar a gente, né, para a gente conseguir chegar lá, e um lugar de empurrar a gente, que a gente saia dali. Então essa relação de crise, desconforto, mudança e transformação, ela está presente na nossa vida também porque a gente deseja. Então, quando a gente tem essa construção de apego pelas coisas, pelas pessoas, pelas condições, pelas posições, pelas situações, a gente acaba tendo um ímpeto para que as coisas possam se aproximar de algumas questões e se afastar de outras. Então, se eu sou uma pessoa, sei lá, muito religiosa, eu vou ter ímpeto de me aproximar de questões religiosas e me afastar de questões que não tenham dentro dos dogmas da religião que eu acabei escolhendo. Então eu vou ter mudanças na minha vida, por exemplo, se eu estou iniciando esse processo agora. E aí vai gerar crise, porque talvez eu tenha no meu passado recente alguns comportamentos que não são muito dentro daquela religiosidade ou dentro daquele grupo que talvez eu vou participar. E isso pode entrar em conflito, pode trazer uma crise. Por isso que a gente também tem que ver se os objetivos das nossas mudanças estão muito bem claros. Por que que eu vou mudar? O que que isso responde? O que que realmente está pautado esse meu desejo? O que que isso está gerando em mim para fazer eu agir? Sou eu mesmo querendo agir ou são pessoas que estão dentro da minha cabeça me falando que eu deveria agir assim ou assado, que estão fazendo eu tomar essa decisão, ou até agentes externos reais ali que estão falando diretamente para eu tomar uma decisão que talvez não seja confortável para mim, ou me fazendo pressão para tomar uma decisão e fazer uma mudança que talvez seja a indicação de conforto para mim aos olhos desse outro. Então tem muitos pontos aí que vão existir nessas relações de mudança, crise, transformação e se enfrentar desses desafios e dessas possibilidades, né? Então, quando a gente tem essa geração de desconforto nas coisas, quando a gente tem essa geração de desconforto nas coisas como um todo, a gente tem um ponto de novas oportunidades também. Porque quando você está desconfortável com alguma coisa, a tua cabeça, ela gera a relação de ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que a tua cabeça tentando jogar todas as energias para o interno, para ter uma capacidade de processamento muito alta. Então, trazer todas as referências que você tem sobre alguma coisa para ver novas possibilidades de ação. Quando a ansiedade está desregulada e ela é um ponto complicado naquele momento, ela não consegue dizer para nós que atitude tomar. E aí isso é uma complicação, é difícil porque ela fica lá virando naquele labirinto, naquele vórtice, naquele espiral de coisas, sem nos dar realmente uma direção. Mas a ansiedade ela é positiva no intuito de levar a gente a refletir sobre algo que precisa da nossa decisão, que precisa do nosso posicionamento. Portanto, ela também gera esse olhar de novas oportunidades, da possibilidade de você revisitar um projeto, revisitar uma situação e olhar ela de diferentes ângulos, de diferentes possibilidades de papéis ocupando aquilo ali, de diferentes oportunidades de como lidar com aquela situação em si. Então a gente tem um ponto importante de como que a relação de mudança traz para o nosso corpo, como que acontece, né, todo um movimento corpóreo, psíquico, para enfrentar mudanças. Algumas delas talvez sejam menos intensas, mas o processo é praticamente o mesmo, talvez com essa mudança de intensidade entre um lugar e outro, dependendo do contexto. Mas acontece uma reorganização desse cérebro. Então, custa para a mente e para o corpo reorganizar essas questões. O conhecido, mesmo que é desagradável, ele é para o corpo um atrativo frente ao desconhecido e potencialmente agradável. Ou seja, se eu estou aqui sossegado ou não tão sossegado, mas levantar e fazer alguma coisa diferente para mudar a minha situação é algo que custa, talvez o meu corpo fale, não vou mudar.
mesmo que esteja desconfortável. Então imagine que o teu corpo funciona um pouco assim. Imagina que você está lá num lugar esperando o seu meio de transporte. Você pode estar esperando um avião, um trem, um ônibus, um Uber, qualquer coisa. E tem várias cadeiras. A cadeira que você tá, ela tá meio quebrada, meio desconfortável. Quando você vê ali, você tá desconfortável. E acabou de vagar uma cadeira ali na frente. Só que você tem que levantar, pegar suas coisas, talvez desatarrachar o seu celular que está ligado ali, juntar tudo e ir para a próxima cadeira e sentar. Só que tua cabeça fica assim, poxa, mas eu tô aqui, é desagradável. Mas se eu levantar, talvez eu vá para lá, quando eu estiver na metade do caminho, alguém sente. E eu perco a oportunidade de estar naquele lugar. E aí, quando eu for voltar para trás, talvez alguém já tenha sentado na minha cadeira que está quebrada. E aí eu fique de pé. E aí, se eu ficar de pé, eu não vou estar nem sentado na cadeira ruim. Então, talvez eu deva ficar aqui sentado na cadeira ruim. E o corpo, o psiquismo, ele tem esse pensamento de mínimo esforço e mínima mudança para várias relações. Então é importante a gente observar, colocar isso em prática. E como aqui é uma metáfora, provavelmente nessa situação de você esperando aí o seu meio de transporte, tem uma chance de você realmente perder a cadeira e você ter que ficar de pé e ser incômodo. Mas na vida, com mudanças muito grandes, a gente sempre incentiva a sua capacidade de flexibilidade, tomada de decisão e rearranjo das organizações. Então é como se fosse você levantar da cadeira ruim e se você não conseguir sentar, você se obrigar a fazer uma cadeira para você e poder sentar confortável, tranquilo, da melhor maneira possível. Então essa capacidade de tomada de decisão e criação dos meios para possibilitar algo que aconteça é o que a psicologia consegue ofertar na resolução da dificuldade de um problema, de uma mudança. E isso sempre está dentro das questões de psicologia. A gente sempre está prestes a mudar algo ou querendo mudar algo, né? Seja para se aproximar de algo que a gente deseja, seja para a gente se afastar de algo que está incomodando, está fazendo a gente sofrer. Então vai ter um gasto de energia muito grande e dependendo da complexidade dessa mudança e do quanto ela é gigantesca, ela vai ter uma questão de tempo também, né? De gasto de energia e tempo. Então, para uma mudança ocorrer, você vai ter uma necessidade de reorganização e de sair da inércia, né? Então a gente tem sempre aí, as minhas falas, elas também trazem, assim como a psicologia como um todo, alguns conceitos da física. E na física a gente tem uma propriedade de resistência dos materiais para iniciar algum movimento ou para parar algum movimento, que é aquela diferença do atrito estático e do atrito dinâmico, né? Então, se você vai lá empurrar uma caixa, você vai ter que fazer mais força para tirar ela do lugar do que quando ela já está iniciado o momento dela de movimento. Você vai ter que fazer uma força grande para começar esse negócio todo. E depois você vai fazer uma força grande também, mas menor, dividida no tempo ali, mais extensa, para manter esse objeto se movimentando o tempo suficiente. Então a gente tem um início, com bastante dificuldade de enfrentamento das mudanças, e um posterior, que é uma dificuldade de manter esse movimento, essa continuidade. Então a gente tem desafios para a mudança, isso é óbvio, mas como que esses desafios nos colocam e quanto eles nos, né, deixam mal, vai depender do quanto a gente organiza esses desafios. Se eu souber que eles me deixam mal e que eu tinha ali, sei lá, para realizar um problema, uma mudança, uma complicação na minha vida, eu sabia que eu ia ficar 10 vezes mal por conta daquela situação, eu vi, eu previ, enquanto eu estiver na quinta, na sexta, na sétima, até na 10ª vez, eu vou estar seguindo o meu plano. Talvez se eu estiver na 25ª vez que eu estou mal por conta daquela situação, eu mereça uma reavaliação do plano. A gente tem que também saber reavaliar o plano. Mas se eu souber que as coisas vão ser difíceis no começo, eu tenho mais resistência, porque isso era conhecido pelo meu corpo. E ele está, de alguma maneira, sempre se planejando, se programando para conseguir enfrentar essas dificuldades que vão sendo colocadas dentro da cabeça, para poder que o cérebro resolva, para que o cérebro se dedique em resolver. Então a gente vai ter que sempre analisar as questões concorrentes das mudanças que a gente faz também. Então, se eu tenho um comportamento de sair com os meus amigos na sexta à noite e beber muito álcool, usar drogas ou qualquer coisa do tipo que. Ou até ficar a noite inteira no rolê fazendo o que for, pode ser saindo numa balada ou indo jogar um RPG, não importa. Mas eu queria muito um comprometimento de sempre ir fazer uma atividade física no sábado de manhã. Eu tenho questões concorrentes. Essa mudança que eu quero fazer na atividade física, ela está concorrendo com a minha sexta-feira à noite, que eu não quero abrir mão. E aí eu tenho que reorganizar, eu tenho que entender como as coisas podem ter arestas que encostam uma na outra e dificultam a obtenção de hábitos de mudança e de possibilidades de maior função no meu contexto. Então é importante eu ter essa observação de como as coisas que eu quero fazer vão esbarrar nas coisas que eu já faço.
como que a pessoa que eu quero me tornar acaba tendo que entrar também nas possibilidades da pessoa que eu ainda sou e fazer essa escadinha de obtenção de comportamentos, de criação de bons pensamentos e, consequentemente, numa recepção e uma colheita de bons sentimentos em cima disso. Então a gente tem que ter uma análise também dessa disponibilidade de tempo, de energia para as coisas poderem acontecer e as coisas ficarem bem o suficiente para a gente conseguir dar conta de chegar até o final. Então não adianta nada eu chegar aqui, gastar muita energia para começar, gastar bastante energia para continuar movimentando esse lugar e essa questão, e acabar daqui a pouco sumindo minha energia e eu não conseguindo mais fazer as questões que precisavam. Portanto, a gente tem que ter aquela análise dos papéis, que provavelmente vai ser o próximo vídeo que a gente vai conversar, para a gente possibilitar que as coisas tenham uma dinâmica e que a gente consiga ter escolhas muito bem acertadas. Não é interessante para o meu psiquismo eu olhar para você hoje e falar assim, ó, então eu vou mudar minha vida de vez. A partir de hoje eu vou deixar os meus vícios, vou fazer uma ótima nutrição, vou começar a academia todo dia, vou fazer um exercício físico, vou ter um hobby, vou fazer meditação, vou respirar, vou passar tempo com a família, vou trabalhar, vou passar tempo comigo. Se eu mudar tudo de uma vez, talvez esse gasto de energia, essa mudança, essa resistência seja tão grande que eu não consiga dar conta de manter essa questão. Pessoas, algumas talvez vão conseguir, não é a maioria de nós. O que eu mais indico é uma mudança gradual, que a gente vai conseguindo chegar perto desses objetivos de maneira gradual, sem dar um choque muito grande no corpo e deixar ele muito estressado no meio do caminho. Então a gente tem um planejamento, né? A gente tem que ter uma relação de consistência nesse planejamento. Então essa mudança vai ser encarada como uma seriedade, como um trabalho, como uma tentativa sempre de direcionar a cabeça para o plano, fazer ela entender que ela precisa completar uma jornada, uma série de questões até ela poder reavaliar esse plano, ou uma série de questões, ou também análise do impacto que isso está tendo na sua vida. Se você começou uma mudança, está muito difícil manter as coisas, está muito complicado manter as coisas, talvez você tenha que avaliar como que essa mudança está, o tamanho desses passos e tal. Mas vai ter que ter um planejamento mínimo aí de você ficar 2 meses numa consistência dessa mudança para você poder implementar qualquer outra coisa, de tentar fazer aquele negócio se juntar e encaixar o quebra-cabeça. Então, se eu comecei hoje na academia, poxa, talvez valha a pena eu ir na academia esse primeiro mês, uma vez na minha semana. Segundo mês eu vou duas. Terceiro mês eu já vou estar indo 3 vezes na semana. Do que começar indo 3 vezes na semana e fazer só um mês de academia. Porque a consistência, ela leva a lugares muito complexos. E a relação do tempo no meio desse caminho também é necessária para a obtenção da maior parte das capacidades de processamento dessas informações. Então, por mais inteligente que eu seja, eu pelo menos posso falar isso de clareza de mim, por mais inteligente que eu pudesse ser, por mais inteligente que fosse, eu preciso de tempo para conseguir processar aquelas informações e tomar uma boa atitude e até fazer uma boa leitura, porque muitas vezes a minha atitude de pensamento está toda poluída pelo que eu estou sentindo, então eu tenho um viés. Se eu estou sentindo raiva, eu não vou conseguir ver as possibilidades positivas daquela relação e como aquilo lá pode ser construtivo. Muito provavelmente eu vou sentir só uma repulsa, uma vontade de jogar aquilo longe, uma vontade de destruição daquela situação, uma vontade de culpabilização desse outro. Então eu tenho que entender as minhas emoções para começar a entender como que eu posso também fazer boas decisões e começar a efetivar boas mudanças, né? Todos os planos, ele tem um potencial de falha, portanto, a gente já falou na relação de reavaliação desses planos. Então, todos eles vão ter essa necessidade de adaptação. No meio do caminho, você vai ter que escolher aonde você quer se direcionar, como que você quer fazer as coisas, como que isso significa para você e como que isso está sendo sentido, como que isso está sendo colocado. Talvez em alguns sentidos, em algumas situações, você vai querer persistir. Por exemplo, se você já decidiu que você vai fazer um curso até o fim, que você tem que fazer ele, e ele se coloca, mas está se sentindo mal tendo que estudar. Talvez você tenha que passar por todo esse processo se sentindo mal, mas entendendo que aquilo ali é importante. Óbvio que você tem que saber o limite desse se sentir mal. Se você está se sentindo absurdamente mal e as coisas estão horríveis, talvez você deva reavaliar. Mas, deixa eu só ver se a gente está gravando ainda, se está tudo bem. Tá bom, pessoal? Porque aqui a minha capacidade de coisas tecnológicas é um pouco limitada. Estou iniciando uma mudança nisso. Então, uma mudança também precisa que você encare esse medo, mas entenda os primeiros passos. Então, para mim é novo ficar fazendo um vídeo aqui para vocês, falando de coisas, apesar de eu já ter algumas experiências, mas a minha maior barreira é conseguir mexer na tecnologia, conseguir fazer
um lançar de um vídeo, uma edição e tudo mais. Então é por isso que vocês vão ver também que os meus vídeos aqui não têm edição, né? Eu falo de uma maneira fluida também, porque é um assunto que eu trato todo dia, os assuntos que eu venho trazendo para vocês, eles são bastante estudados antes e não tem nenhuma pretensão também de ser definitivos. Então isso me acalma enquanto gravar e colocar. Nisso eu tenho experiência. Sou psicólogo, tenho formação de ator. Então essas duas coisas me ajudam. Mas eu não mexo nada de tecnologia mais. Parece que eu nasci no tempo da caverna. Eu me sinto como, em alguns momentos, eu vi o pessoal mais velho, quando eu era adolescente, falava, nossa, o pessoal nunca vai aprender e tal. E tô aqui, sem conseguir entender muito, sem conseguir fazer, mas tentando. Daqui a pouco eu tenho certeza que o projeto vai ganhar espaço, vai ganhar e comunidades, vai criar coisas e vão surgir parcerias, pessoas que gostam do projeto, talvez queiram apoiar e ajudem eu a editar um vídeo ou ajudem a dar dicas de como isso fazer e eu vou estudando por fora também. Então a gente tem um medo da mudança, a gente tem um início, o início não é perto do que a gente gostaria de ser, então o que eu, gosto, o que eu quero ser daqui a uns 10 anos não é o que eu sou agora. Eu quero ser um grande psicoeducador, eu quero que as coisas estejam muito boas para a gente poder ter momentos como esse. Então a gente tem que ter uma capacidade de aprendizagem também sobre essas situações. A gente vai conseguir entender como que funciona todo esse processo, quais são essas necessidades que eu tenho. E essas necessidades também vão envolver mudanças em como eu me sinto, como eu penso, como essas coisas se colocam. Então, se eu definir que eu tenho um plano que vai durar 3 meses e no meio do plano eu estou me sentindo um bosta, eu tenho que continuar, talvez, me sentindo um bosta nesse meio do caminho, continuar fazendo e continuar comprometendo comigo que eu não sou um bosta porque eu estou continuando fazendo meu plano e continuando a me dedicar ao meu plano. Então eu entro em contradição com essas ideias e vou descartando as coisas que não são produtivas e funcionais. Porque eu ser uma péssima pessoa, eu ser horrível, eu não merecer, essas coisas não são funcionais. Agora, eu continuar fazendo o meu plano, continuar construindo, continuar sendo prestativo nas coisas que eu decidi para mim é muito funcional. Por quê? Porque provavelmente no final desse processo eu vou ter alguns ganhos e eu vou conseguir ter algumas características e habilidades desenvolvidas nesse processo. O que me faz ter um aumento de autoestima, para eu também não ficar jogando coisas horríveis como ser um bosta, um horrível, um lixo na minha cara. E isso vai fazendo eu conseguir ganhar espaço dentro de mim mesmo, que é um espaço de satisfação. Então é muito importante a gente mudar esses pensamentos também sobre a relação de sucesso e falha. Todo plano vai ter falha. Isso não quer dizer que eu não tenha que tentar, isso não quer dizer que eu não tenha que fazer, que adaptar no meio do caminho. Então é uma relação como um curso d'água. Então imagine que uma nascente lá no topo de uma montanha nasce um pouquinho de água ali e aí ela vai descendo, ela vai achando o caminho que ela pode descer com a ajuda da gravidade, com a ajuda das coisas que o tempo traz, que pode fazer essa passagem, né? Já traz uma obrigatoriedade de continuidade. A gente vai continuar fazendo ou não fazendo, o tempo está passando. Não é uma decisão, é um controle nosso. Então, como essa água descendo lá no topo desse morro, ela vai desviar de pedra, vai desviar de árvore, ela vai entrar debaixo da terra de novo, ela vai sair, ela vai se juntar com mais água, ela vai ganhando corpo, e aí ela vai evoluindo. Então a gente vai ter muitas falhas no meio desse processo. Talvez muitas nascentes não consigam se transformar num rio, mas elas continuam sendo água, continuam fluindo para poder se encontrar com outros projetos. Então, algumas mudanças talvez não vinguem, mas isso não quer dizer que você não aprendeu habilidades que vão ser necessárias para que outras mudanças possam ser efetivadas. Então a gente vai ter que fazer uma análise desses fracassos e um entendimento dos ensinamentos que eles podem trazer para a gente, que existem muitos ensinamentos dentro do fracasso, ou se existem. Então a gente vai ter que também analisar uma dedicação dessa perfeição, né? E analisar a dedicação e a perfeição, que a dedicação ela é uma parcela das coisas que vai ser contínua em todo momento. A perfeição talvez seja um pedaço de um momento da tua vida muito efêmero. Então você tem uma dedicação durante toda a vida para talvez ter aí 2, 3, 4 momentos perfeitos na tua vida que provavelmente não vão ser momentos ligados a coisas que você conscientemente deseja, vão ser coisas novas e diferentes para você. Então, por exemplo, os meus momentos, eu nunca imaginei que um dos momentos mais importantes da minha vida seria ter uma filha e interagir com ela. E isso nunca foi colocado ali e foi um significado para mim muito maior do que outros eventos que talvez eu dissesse para mim que foram muito importantes, sei lá, ir num show, ir numa festa, ficar com alguém ou estar em alguma coisa. Então, essas mudanças, ou até mesmo as questões de profissão, então são coisas que às vezes são muito maiores. Então, a gente também tem que ter cuidado com esses conceitos de perfeição. A gente sabe muito bem que perfeccionismo e procrastinação são
duas irmãzinhas muito grandes. Todas as pessoas que são muito perfeccionistas têm uma alta taxa de possibilidade de procrastinar, porque nunca tá bom, elas nunca iniciam, sempre tá difícil de colocar. É igual eu falei para vocês, eu poderia estar aqui gravando um vídeo para vocês do que eu quero fazer, que é psicoeducação, ou poderia estar vendo um curso sobre edição de vídeo. E tudo bem, talvez em algum momento eu vá conseguir editar os vídeos. Mas nesse momento eu quero falar com vocês e ajudar vocês no processo de mudança de vocês. Então eu vou fazer algo. E eu vou possibilitar que esse algo cresça, que ele possa ter um fermento ali do tempo, da minha dedicação, das habilidades, dos meus aliados nessas situações. Então a gente tem algumas coisas aí nessa questão de perfeição e dedicação para serem confrontadas também. Será que precisa ser perfeito? Será que eu ainda tô na minha melhor fase para poder fazer coisas com a melhor qualidade? Ou eu preciso agora bater cabeça mesmo e entender como esse processo pode ser feito nesse início e daqui a pouco eu vou estar melhor? Então, tem um TikToker e Instagram aí que eu tenho seguido também que fala que faça muito, faça pouco, mas faça algo, né? Depois eu deixo aí o arroba dele também para vocês seguirem e verem as coisas. E é nesse sentido mesmo, vamos fazer alguma coisa, vamos direcionar um pouco do nosso esforço para a obtenção dos nossos sonhos e dos nossos desejos, com bastante capacidade de crítica de pensar essas coisas, mas conseguindo ter alguns avanços ao longo do tempo. O importante aqui também é a gente entender o que que é a falha dentro de um processo de mudança e o que que é a falha enquanto um ser humano. Se a gente não tiver essas duas coisas separadas, a gente incorre no erro de juntar tudo e ter uma falha num processo e organizar uma falha do todo e aí entrar numa espiral, num looping de autodepreciação enorme. Porque você falhar em um projeto teu não implica em nada na tua capacidade de organização desse próprio projeto ou de outros. O contexto implica muito. Então vamos supor que eu fosse o melhor skatista do mundo. E aí eu vou lá, eu sei que eu sou o melhor skatista do mundo, eu sei que eu vou ganhar a prova que tem hoje e tudo mais. E aí por algum motivo eu não performo bem aquela relação e eu tenho uma falha ali e eu não ganho. E aí eu desisto. Porque, puxa, não ganhei, então eu não sou o melhor. Então, se não for o melhor, eu não tô bom. Também tem a questão da percepção lá, da perfeição. E aí eu não tô bom o suficiente, não quero mais, não vou fazer. E aí eu perco a oportunidade de, no próximo ano, na próxima competição, no próximo momento, conseguir ganhar e realmente estar entre os melhores. Então, se eu coloco essa questão de peso, de valor em mim, da possibilidade de eu ser amado, ou da potencialidade de eu ficar sozinho nessas questões de falha, eu tenho uma grande chance de desanimar no meio do processo. Então eu tenho que separar. Eu, como pessoa, tenho muitas características, muitas qualidades, muitas habilidades, e eu mereço de antemão ser amado, ser respeitado, estar junto com as pessoas, ter valor. E se eu falhar nas minhas coisas, tá tudo bem, eu recomeço elas. Projetos podem ser recomeçados. Pessoas, muitas vezes, quando elas são destruídas e colocadas, a gente cata caquinhos e junta ali, e é difícil esse recomeço, ele é complicado, ele demora tempo e ele deixa marcas. Então, um projeto não ter dado certo, tá tudo bem, isso não quer dizer que eu não dei certo, quer dizer que eu tenho que continuar tentando e aí o outro projeto vai dar certo e as coisas vão continuar. E entender que alguns projetos são muito específicos meus, são meus, eles não têm como não dar certo. Então, a minha continuidade de continuar sendo pai, continuar sendo um mentor para minha filha, ela é contínua, não tem um absurdo de falhas ali que eu não possa reverter com muita dedicação e muita observação. E também essa questão de olhar as falhas. Aonde todas as outras pessoas passaram e fizeram aquilo que eu quero fazer, erraram. Aonde que aquelas pessoas ali falharam e tiveram dúvidas, dificuldades? Eu também tenho que conhecer. Então, entender o projeto de maneira clara, como que os outros lidaram com ele, como que eu posso lidar com ele, também é importante. Então, o que vai fazer você ser uma pessoa boa, valorosa, que merece amor, companhia, que tem valor, é uma relação muito importante de ser respondida. Então, o que que você faz mesmo para você ter tudo isso? De antemão, você é um humano pertencente aqui a uma das espécies mais incríveis desse planeta, com muitas potencialidades e que também tem a possibilidade de aproveitar. Você não precisa nem vir para esse mundo para contribuir, construir coisas. Se você não for atrapalhar e destruir, você pode vir só para contemplar e aproveitar, o que já é uma grandíssima parte do que é viver. Então é importantíssimo a gente entender essa separação dos papéis que eu posso estar ocupando, do meu ser de verdade, para que essas coisas não se confundam de maneira clara e não me desanimem no meio do processo. Isso não quer dizer que eu não posso admitir que eu falhei e que as coisas foram complicadas, mas eu não falhei enquanto pessoa. Eu talvez tenha falhado enquanto empreendedor.
Então, é uma coisa para a gente entender. A relação também do que a gente falou dos aliados. Então, sempre que a gente vai jogar um jogo, fazer alguma coisa, eu sou bastante de jogos, né? Jogava pelo menos bastante coisa, e tal, eu gosto desse universo. Então, sempre que a gente tem uma história muito grande, tem uma coisa muito interessante que foi feita, uma jornada gigantesca que foi realizada, a gente sempre tem as relações de aliados. A gente tem pessoas que compram a briga junto com a gente e que nos ajudam a chegar no objetivo que a gente gostaria de chegar e no desejo que a gente gostaria de fazer. Então é importantíssimo a gente pensar um pouquinho nesse aspecto, como essas coisas podem se dar e podem se colocar. Achar os mentores que vão ajudar a gente a realizar essas mudanças também é muito importante. A gente tem uma frase aqui, né, que ela colocou e eu coloquei aqui também para exemplificar, que é uma frase que eu já tinha escutado antes, né, que o Michael Jordan falou, MJ aqui, eu quase li o Michael Jackson, é o Michael Jordan, que ele falhou repetidamente e por isso que ele venceu. Então a falha, essa questão da falha leva à perfeição e que muita gente brigou esses últimos tempos aí por conta de falar que não. É importante a gente falhar em alguns processos, porque a gente acaba aprendendo o que não fazer e a gente acaba aprendendo a ler o ambiente. Portanto, essa flexibilidade de leitura do ambiente, de capacidade de observação, também é muito importante para a gente conseguir realizar os nossos desejos e efetivar as nossas mudanças. Em toda estratégia de sucesso existem fracassos. Então é estupidamente importante a gente entender esses fracassos para poder entender também quais foram as fórmulas que a gente usou para conseguir obter algum sucesso. Ah, eu acho que tem mais um pedacinho aqui. O mais importante que eu queria dizer de maneira psicológica, a gente já disse, já se colocou. A gente tem mais alguns pontinhos aqui que eu vou passar com vocês, que seriam as relações desses custos também. A gente comentou, né, de fazer um bom detalhamento e um planejamento sobre o que vai ser esse custo da mudança. Custo financeiro, afetivo, pessoal, tempo, desenvolvimento, dedicação, como que essas coisas interfere no resto da minha vida. Então, se eu pego um projeto mais à noite, que eu vou conseguir fazer depois do meu horário de trabalho, depois de todo mundo da minha família ter dormido, como que isso impacta no resto do meu emocional? Essas coisas têm que todas estarem percebidas. Você tem que ter conseguido olhar isso antes, para quando isso chegar, você falar, não, calma aí, isso é por conta do processo de mudança. Eu vou ficar bravo agora, mas as coisas vão se resolver. Ou eu vou segurar, vou engolir, porque eu não tenho que ficar bravo agora, isso não tem nada a ver com, não tem a ver comigo. Nossa, eu preciso descansar, eu preciso reorganizar, nossa, exagerei, eu preciso tirar um tempo para mim. Essas coisas precisam ser vistas, né? Os custos que o trabalho de mudança vai imperar sobre o teu psiquismo, sobre o teu corpo, precisa ser saber. Senão é como se você fosse fazer uma viagem e não soubesse quanto que você vai andar com o carro tá com o ponteiro do combustível quebrado, você não sabe quanto dinheiro você tem na carteira, mas você sabe que você tem uma viagem muito longa para fazer. Não tem como você ter segurança para conseguir seguir até o próximo posto, seguir até o próximo momento. Você não tem segurança de colocar sempre um maior ponto de combustível ali, acabou, talvez você tenha que segurar o dinheiro. Então, tem uma série de questões que vão dificultar a sua tranquilidade em seguir o plano e também em efetivar a sua viagem, né? É muito importante. E também é um ponto interessante essa questão aqui, ó, da falha gerar uma mudança muito grande nas necessidades básicas. Então, se as suas necessidades básicas não foram atingidas, você está tranquilo com as coisas em relação a essa mudança, isso não merece tanta preocupação assim. Merece sentar, reavaliar o plano, levantar a cabeça e fazer as questões de novo. Se isso quebrar muito suas questões de necessidades básicas, acho que daí você merece uma avaliação melhor e perdurar melhor nessa relação de planejamento e de entendimento de como essas coisas estão. Entender esse luto que vai acontecer por conta dessa perda que aconteceu no meio do caminho e fazer um bom replanejamento para que as coisas possam se colocar. E muitas vezes é aqui quando a gente vê coisas sendo pedidas ajuda. Então, se você tem um burnout, por exemplo, e isso começa a afetar o teu relacionamento com o seu companheiro, companheira, com seus filhos, filhas, com seus pais, com as pessoas ao seu redor, com as coisas de maneira geral, é importantíssimo você conseguir ter ajuda. Então é nesse momento que as pessoas geralmente nos encontram como terapeutas, né? E acabam sendo ajudadas aí nas conversas. Então,
a gente tem aqui, ó, muitas vezes uma falta de conhecimento como que as coisas podem se dar. Então, quais os objetivos dessa mudança? O que que essa mudança traz para mim? O que que ela aproxima de mim e do que ela me afasta? O que que é o objetivo geral dessa mudança? Qual que é o objetivo específico dessa mudança? Aonde que ela entra dentro da função da minha vida, das coisas que eu quero fazer? Então, o objetivo geral de uma mudança, por exemplo, física. O objetivo geral é fazer exercício para possibilitar um maior bem-estar. Objetivos específicos também é dentro dessa comunidade fazer parte das amizades que estão ali. Objetivos específicos é conseguir também organizar o meu guarda-roupa para que possa fazer essa atividade. Então, se é uma luta, ter um doquinho, um kimono. Se é uma atividade aeróbica, ter as minhas roupas lá. Objetivos específicos e secundários também cabem aqui para ajudar a gente a manter esse foco e quebrar tudo isso em objetivos nos meses, nas semanas e nos dias, para que isso também fique muito claro quais são os passos que eu tenho que fazer. Então, quais os conhecimentos que eu vou precisar, quais as habilidades que eu vou ter que desenvolver, quais são os parceiros que eu posso ter, quais são as problemáticas que eu vou enfrentar, quais são as dificuldades internas e externas, né? Dificuldades internas aqui, as problemáticas aqui, quais são os ganhos que eu vou ter com essas modificações quando elas ocorrerem e quais os ganhos que eu vou ter com essas modificações conforme o tempo avança. Como que isso se coloca em relação ao resultado de orgulho, de satisfação, de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança? Como que essas coisas acabam surgindo a partir do momento que as etapas vão sendo concluídas do projeto? Então, como que esses relacionamentos também se relacionam com a minha história pessoal de vida? Porque os conhecimentos que eu preciso, eles estão encaixados com a minha história de vida, ou eu preciso ter um outro movimento para conseguir também enfrentar uma mudança que gera uma mudança? Então, isso também precisa ser analisado. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que nunca fez exercício físico, talvez isso não se relacione com a minha história de vida pessoal. E aí, talvez isso não tenha um sentido pessoal para mim. E aí, a gente tem duas coisas para analisar: essa formação de sentido pessoal e essa implementação de mudança ao longo do tempo. Então, são coisinhas importantes para serem colocadas. A gente tem mais um pontinho aqui em relação a sobrecargas que podem acontecer também e como isso pode gerar muita dificuldade para a gente se estabelecer. As mudanças elas vão ser difíceis, elas são uma resistência muito grande do nosso corpo e também são o se jogar no desconhecido, é cair no abismo, né? É enfrentar a vulnerabilidade máxima. É, pôr à prova quem você é. Se você tentar mudar e não conseguir, você se frustra, você se sente um desgraçado, uma desgraçada, um lixo, péssima pessoa. E isso é importante de ser visto, né? Para você veja que, poxa, talvez você vá se sentir mesmo, mas o ganho é muito grande e a continuidade geralmente leva ao ganho, né? Óbvio que tem algumas coisas que às vezes a gente perde no caminho e acaba com prêmios de consolação, mas eles também podem ser incríveis e eles também são diversos. Então, se eu sou um menino e nasceu no Brasil, tenho sonho de crescer e ser jogador de futebol, talvez eu vá me frustrar, porque é difícil pra caramba conseguir ser um jogador de futebol, ainda mais um jogador de futebol reconhecido. Mas talvez eu consiga ser um psicólogo da equipe técnica de algum time. E, poxa, isso me deixa muito feliz, porque eu gosto de futebol. Eu gosto de estar lá entre as pessoas, colocar tudo mais. Não é o meu caso, eu não gosto de futebol, por exemplo. Então, eu gosto assim, né? E não o suficiente para ser psicólogo de um time de futebol, por exemplo, ou para ser um jogador. Então, eu tenho que entender esses gostos também, se isso é meu ou se não é. A sobrecarga das relações, ela vai vir porque o nosso mundo hoje tem exigências múltiplas sobre nós. Então a gente não tem como fugir um pouco dessa sobrecarga, a não ser com muita consciência, e muitas vezes a fuga dela é muito complexa também, porque algumas sobrecargas a gente vai acabar tendo pelo sistema que a gente vive. A gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que se colocar, tem que ter autonomia, tem que acaba tendo que ter relacionamentos pela forma também que a gente vai sendo desenvolvido e tem essa necessidade, esse contato. Então tem um lugar de sobrecarga aí muito importante de ser visto, para você também não acabar afetando e transbordando. A questão da mudança está aqui, ela transborda, a energia transborda, deixa tudo complicado, aquilo começa a gerar ansiedade, autocobrança, e acaba afetando os outros aspectos da vida também. E aí não é legal. Então a gente precisa saber que aquelas mudanças vão acontecer e precisam acontecer, mas que a gente também tem que ver quando que a gente quer esse resultado, quando que a gente quer essas coisas, quando que é possível ter esses resultados, quando que eu vou conseguindo realmente organizar o tempo para que essas coisas sejam feitas. Então, eu quero fazer um mestrado, de verdade, quero mesmo fazer um mestrado nos próximos momentos, mas isso me requer um tempo, uma dedicação, um dinheiro, uma relação toda, que hoje eu não consigo bancar, não consigo arcar pela cidade que eu tô, pelo quanto eu ganho, por como as coisas estão colocadas.
não dou conta de fazer esse negócio no momento. Então eu postergo esse plano, eu penso em outras possibilidades. Mas eu tenho, por exemplo, a questão de ser um psicoeducador. Talvez eu vá ser um psicoeducador primeiro, depois eu vou fazer um mestrado sobre psicoeducação, que provavelmente vai acontecer porque eu quero uma mudança mais contínua, quero fazer parte de um processo de psicoeducação no Brasil como um todo. Então, eu vou fazer uma dedicação sobre a possibilidade real, material do que eu posso fazer, dos desejos que eu tenho, das possibilidades que estão colocadas. Esse detalhezinho da gamificação com os objetivos também é um ponto que a gente pode conversar melhor em outro momento, mas ele também vem sendo muito importante, né? Visto como os jogos no geral crescem e as redes sociais também têm essa relação de gamificação e como elas prendem a nossa atenção. Então, se eu tiver essa definição aqui, ó, dos objetivos, né, que são diários, semanais e mensais, e conseguir gamificar, ganhar as minhas coisas, me valorizar no meio do processo, isso acaba sendo muito positivo e acaba me ajudando bastante. Ter objetivos diários que sejam alcançáveis também redireciona a nossa atenção para que a efetividade do plano se concretize. Então, quanto mais a gente conseguir definir objetivos menores sobre as coisas, é importante. Então, vamos supor que eu quero viajar, eu vou fazer uma mudança para daqui a um ano. Se eu não tiver objetivos diários que me lembram dessa mudança daqui a um ano e que fazem a forma de uma coesão e de uma coerência desse plano, às vezes esse plano vai sendo postergado. E esse um ano, daqui a um ano, demora 10 para chegar. E isso dificulta a nossa relação de satisfação com a gente mesmo e com a efetividade desses planos, né? Então, otimizar processos, eleger e excluir processos contraprodutivos ou concorrentes. Isso também é importante. Então, que é aquilo que a gente repetiu ali no exemplo da saída na sexta-feira e a tentativa de reorganização de um exercício físico no sábado. Se as coisas forem concorrentes, você vai ter que escolher. E escolhas são renúncias, são difíceis, são complicadas, mas são necessárias. Se você pensar em organizar os benefícios e os malefícios da sua mudança, isso vai te ajudar a ter motivação. Se você conseguir falar a relação de certeza no que você vai conseguir ganhar e que você já tem um certo desenvolvimento para, e a certeza do que você vai perder se você continuar sem essa mudança, isso vai ajudar você a conseguir ver de maneira mais clara como que os objetivos podem ser colocados no dia a dia, isso vai dar uma maneira mais clara da importância desse processo para você, isso vai ajudar você a falar não para as pessoas e evitar que você entre num ciclo de se auto-sabotar por conta de outros comportamentos de outros grupos e outras situações. Então você vai conseguir ter um domínio maior no seu autocontrole da tomada de decisão. A motivação, ela dá uma tremida quando a gente fala difícil, custoso, exaustivo. Então, não é importante também a gente ficar se lembrando de aquele processo difícil e complicado. Se a gente ficar focando a cabeça nisso, a cabeça fica, puta, para de fazer, velho. Está difícil, está complicado, está chato, para de fazer. Agora, se a sua cabeça estiver focando na possibilidade do tipo, tá, eu tenho uma problemática, mas eu quero muito que aquilo ali seja superado. O que eu posso fazer para superar? Então, a gente, em vez de colocar difícil aqui, a gente vai falar numa relação complexa. E relações complexas exigem que a gente seja esperto. Então, toda a coisa que é difícil é uma capacidade, uma potencialidade, uma possibilidade de eu conseguir ser esperto, sábio, inteligente. Todas as coisas que custam muito são questões que dão também, geralmente, muito retorno. Então, eu estou no processo de desenvolvimento de uma habilidade muito grande. E a relação de exaustão também é importante da gente ver que a gente consegue estar exausto de não fazer nada. Então, não fazer nada também gera essa exaustão. Então, também não é um ponto para a gente ficar falando, ah, eu estou exausto, então não dá para fazer. Dá para fazer mesmo exausto. A qualidade disso não vai ser muito grande, não estou falando para ninguém deixar de dormir, comer, ter momentos bons para se fazer, mas não é justo com a gente falar que a gente está exausto e passar 2 horas e meia, 3 horas subindo stories no Instagram, Reels, TikTok, vendo vídeo no YouTube, e acabaram conseguindo fazer as nossas coisas que são importantes, grandiosas. Então, esse pensamento e organização dos benefícios da mudança vão ser importantes, pensamento e organização dos malefícios da manutenção do mesmo lugar. Então, se eu ficar do mesmo jeito, o que vai acontecer de ruim ao longo do tempo? Ter cuidado com a procrastinação e as distrações, portanto, ter rotinas para que as coisas possam acontecer, escrever as coisas que eu quero atingir, as metas, os objetivos são um pedaço importante do trabalho. Trabalhar de forma otimizada e inteligente, então não perder tempo com as coisas que a gente vai se colocando. Então, por exemplo, com vocês, imagine que eu poderia virar para vocês e falar assim, ó, eu vou trabalhar de uma forma não otimizada e não inteligente. Eu vou editar todos os meus vídeos de maneira perfeita. E aí eu vou fazer tudo lindo e maravilhoso. Eu não lanço nenhum vídeo para vocês.
eu não sou nem capaz de fazer uma sincronização direito de áudio, de coisas do tipo. A minha possibilidade é gravar um vídeo corrido para vocês e seja o que Deus quiser. A gente vê o resultado depois e a gente vai treinando. Então, por fora, eu tô treinando, tô tentando editar algumas coisas, tô tentando colocar, mas não vou deixar o projeto parado por conta disso. A gente vai tentar eliminar esses hábitos desnecessários e concorrentes. A gente precisa aprender a delegar e a falar não, a falar não para as pessoas que fazem as coisas que são concorrentes, desnecessárias, a falar não para a gente mesmo quando a gente quer se sabotar e quer se tirar do nosso caminho, e entender uma simplificação de processos também. Que muitas vezes eu vou chegar no final do meu dia e vou falar assim: nossa, não vai dar certo, meu projeto não está indo tão bem, eu sou um bosta. Simplifica esse processo. Se você vai passar 2, 3 horas falando que você é um bosta para depois voltar pro plano, passa 2 minutos. Fica ali naquele momento, puta que bosta, foi, errei, pequei nisso, foi difícil naquilo, foi chato nisso, daquilo outro, foi chato. Tá, mas eu vou continuar. Então acabou, né? Reinicie esse processo, recoloque esse processo e você poder seguir em frente. Essa ruminação mental, ela é uma coisa treinável. Se a gente deixar o nosso cérebro ficar sempre naquela lamentação, naquela ruminação, naquele ponto também que é um pouco de vitimismo. Não estou dizendo que é só vitimismo, mas também é um pouco de vitimismo, também é um pouco de catastrofização. A cabeça fica muito boa em fazer isso. E aí ela trai a gente, quer dizer, ela só faz isso. E aí a gente não muda. Então a gente conversou, ó, eu não vou falar sobre esses pontos dos cuidados aqui energéticos, que eu acho que o nosso vídeo já ficou grande o suficiente, mas a gente tem uma organização legal dos pontos principais que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui e peço que vocês sigam o canal lá que me inspirou a fazer alguns vídeos. Vou deixar o link aí para vocês também assistirem como que ela leva essa dinâmica, né? Vocês vão ver que é bem diferente, ela fala coisas bastante diferentes do que eu falo, mas é importante para a gente poder ver coisas diferentes e acho que é uma boa oportunidade de trazer um conteúdo para vocês em língua portuguesa que seja agradável e acessível. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Acho que deu um bom tempo de vídeo já, né? Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até mais.